Bom dia, amados irmãos. Iniciando mais uma EBD nesse domingo. Estaremos falando sobre a igreja de Colossenses. Mas gostaríamos de iniciar essa escola bíblica através de uma oração. Convido a vocês a colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com Deus? Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Toda honra, toda glória sejam dados a Ti, meu Pai. Te glorificamos e Te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nesta manhã podermos estar aqui para falar das mensagens da palavra do Senhor. Tu dizes na tua palavra que tudo passará, os céus, a terra, tudo passa, mas as tuas palavras são eternas, elas ficarão sempre, porque ela é a base da transformação, da santificação, da redenção do nosso corpo, do nosso espírito a Ti. Então abençoa neste momento, traz a presença do Teu Espírito, seja o dirigente, aquele que ilumina e nos dá, Senhor, o entendimento da Tua palavra, para que possamos, Senhor, colocar ela em prática em nossas vidas a todo instante, a todo momento. Receba o louvor e depois do louvor receba, Senhor, a adoração através da manifestação do saber, de levar a Tua palavra aos corações de todos aqueles que estiverem nessa live ou até mesmo futuramente escutarem essa mensagem. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Abençoa o pastor Américo, que estará aqui nesse momento para poder manifestar o louvor e após falar da carta aos Colossenses. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o nosso Pai. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Aleluia. Bem-vindo à nossa EBD, ao louvor e depois do estudo bíblico. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, e tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu
maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo mundo. Recebe, ó Pai, a nossa adoração em forma de cântico, pois Tu és digno de ser adorado, Tu és digno, Senhor, de ser exaltado, pois nós reconhecemos tudo que o Pai fez por nós por meio do Seu Cristo, o homem Jesus. O universo chora, o sol se abre, ali está morto o Salvador, seu corpo largo, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o fim. A guerra começou, a morte entrou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, aleluia, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, aleluia, a Ele a honra, a glória e todo o louvor, Pai. Seja engrandecido o Teu nome, Reino de Deus. Ah, Tu és digno de ser adorado, aleluia. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Salvador Cristo Jesus.
toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Senhor que visita o nosso coração. Aleluia, em meio aos louvores. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estamos ainda na continuidade. Eu estava pensativo, falei, Jesus, e agora eu não tenho outra revista para continuar a lição? Aí eu fui pegar aquelas que eu botei aí, né? Fui desfolhar. Quando eu olhei, eu falei, ué, que revista é essa aqui? É a 4? Aí quando eu abri, a continuidade, a continuação da nossa Conhecendo o Novo Testamento. Que revista maravilhosa! Adquira aí para a sua igreja, é uma bênção de Deus. Hoje nós estamos na Epístola aos Colossenses, a igreja de Colossos, aonde Paulo vai tratar aquela igreja com carinho, por meio da palavra, vai tratar essa igreja com firmeza, vai tratar esse povo com dignidade. Ah, pastor Américo, o que é isso, irmão? É dignidade. Não foi Paulo que fundou essa igreja, provavelmente foi Epáfras, que no tempo em que Paulo esteve ali, né, na cidade, quando sai de Corinto, né, e vem para Éfeso, ele vai a Jerusalém, Antioquia da Síria. Depois, na sua terceira viagem missionária, ele vem ali pelaquela região e vai a Éfeso e fica ali aproximadamente 3 anos, né? E nesse período Paulo levantou muitos discípulos. Você vê a força do ministério de Paulo quando você contempla, meu irmão Luiz, um beijo no seu coração, meu irmão, um beijo, amo meu irmão em Cristo Jesus, muito bacana. E olha, vou falar de novo, a sua igreja é linda. Eu interrompi a EBD um pouquinho falando da sua igreja. A sua igreja é linda. Eu fico perplexo quando eu vejo aquela igreja. Você fala, caramba, que coisa mais linda, que maravilhoso, né? As nossas igrejas não têm o costume, mas nós também não nos escandalizamos. Nós não nos escandalizamos. O povo do Senhor aí tem o costume de usar véu, né? Aqui a nossa igreja, eu doutrino nossos irmãos que tudo contribui em favor dos que amam ao Senhor. Mas é lindo quando aquelas irmãs estão tudo com véuzinho, aquele coral cantando. Rapaz, coisa maravilhosa, maravilhoso. Então eu vou botar no telão aqui para a gente ver um culto deles. Que culto lindo, culto maravilhoso. Irmão, Deus abençoe a sua igreja, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Glória a Deus, muito obrigado. É um prazer grande do Senhor estar aí assistindo esta live conosco. Deus seja louvado. Então, quando Paulo ele está no empreendimento da sua obra missionária de evangelização, Paulo vai passar um período grande em Éfeso. E uma grande diferença da igreja de Éfeso é que quando Paulo está em Corinto, do outro lado do Egeu, a igreja de Éfeso, né? A igreja no sentido de dizer, a igreja judaica, as sinagogas que tinham em Éfeso, estavam desejosos de ouvir esse tal de Saulo, que é o Paulo agora, que era o Saulo de Tarso, que era o perseguidor da igreja, e agora aquele que perseguiu o caminho. Toda essa história era conhecida. Ele está, como diz assim, pregando a fé que outrora ele perseguia. Então essa história, esse testemunho correu por toda a terra. E a igreja de Éfeso, ou seja, a sinagoga de Éfeso, com seus sacerdotes, ou seja, com seus representantes, com as suas autoridades locais, com os rabinos locais, eles estavam perplexos com tudo que estava acontecendo. Diferente de outras regiões, a sinagoga de Éfeso, os anciões de Éfeso, as pessoas que conheciam a Torá, que era o Pentateuco, que estava em Éfeso, sabiam o que estava acontecendo por toda a terra, estavam com seus corações voltados para Corinto, porque lá estava acontecendo algo grandioso. Eles sabiam que lá em Corinto estava havendo algo que estava transformando aquela cidade, aquele povo. As pessoas estavam sendo totalmente transformadas pelo poder do evangelho que Paulo pregava. E esta fama de Paulo correu por todo lado. Então Éfeso foi a igreja que, quando Paulo sai de Corinto, ele atravessa, que ele já havia recebido um convite para ir para lá, que eles queriam ouvir falar desse Jesus. Então Paulo passa por eles, vai a Jerusalém, vai a Antioquia da Síria. Depois, na sua terceira viagem missionária, ele vai parar ali por um período muito grande.
E nesse período nós vamos ver que foi frutífero. Por que foi frutífero? Porque você vai ver a frutificação do trabalho missionário de Paulo, do empreendimento que Deus empreendeu através da vida de Saulo de Tarso, ou de Paulo, como nós queremos dizer. Um é o nome judaico e o outro é o nome gentio, grego, porque ele tinha duas cidadanias. E tem pessoas que pensam que Paulo comprou com dinheiro. Não, Paulo não comprou com dinheiro. Paulo já nasceu cidadão romano, porque quem ganhou a cidadania romana para Paulo foi o pai de Paulo, na ocasião em que em Tarso, que era uma colônia de Roma, ali os bárbaros vinham, que eram os povos que vinham da Europa, que atravessavam e vinham atrás de riqueza e davam sobre aquelas regiões e roubavam, pilhavam tudo, levavam tudo. Então a guarnição romana que tinha em Tarso era pequena. Então o que se passou a fazer? Os comerciantes, que o pai de Paulo era um comerciante, uma pessoa que tinha condições financeiras, por isso ele recebeu boa educação, bom preparo desde a sua tenra infância. O pai de Paulo, por causa que também perdia as suas rendas, perdia os seus haveres, perdia os seus pertences, perdia como diz assim, o seu armazenamento, o seu estoque, roubavam tudo, não só da guarnição romana, os impostos que era tirado, como também todos os bens que tinha em todos os locais. Ele se uniu aos soldados romanos e eles combatiam esses bárbaros, e o pai de Saulo combateu de uma maneira tão ferrenha, tão brava, que os oficiais romanos apresentaram, como se faz hoje, o soldado faz uma bravura, o oficial vai e apresenta ele ao general para ele receber uma medalha, uma comenda, né? Um coração púrpura, uma medalha de prata e assim por diante. Então o oficial apresenta o pai de Paulo e automaticamente Roma, que gostava de agregar valores, vai tornar o pai de Paulo e dar a ele a dignidade de ser feito, se naturalizar cidadão romano. E Paulo nasce com duas identidades. Ele nasce com a cidadão de judeu, né? Israelita, aquele filho de israelita, da tribo de Benjamim, como ele mesmo fala, mas também ele, por graça e obra de Deus, pelo preparo por meio da vida desse homem, dele vai receber a cidadania romana por meio da conquista dos seus pais, por causa dessa história que eu contei. Vai examinar que você vai ver. Paulo não comprou nada, não deu dinheiro, nada. Paulo recebeu por causa da bravura do seu pai. E assim, então, Paulo está ali em Éfeso, levantando obreiros valorosos. Quando eu digo obreiros valorosos, eu falo aqui de Epáfras, que ouviu a palavra, recebeu o evangelho. Olha como é que é maravilhoso. Não consta em parte nenhuma da Bíblia que Epáfras era o pastor presidente de alguma igreja daquela. Não. Epáfras era aquele cara assim meio louco, igual um tal de pastor Américo que eu conheço. A gente conhece ele, né? Ele pegava, ele saía, ele fazia igrejas e entregava o ministério na mão dos pastores local e ia para outro lugar. Você vai ver que Epáfras, ele vai naquela região ali do centro do miolo ali, né? Da Panfilha, Derbe, esses locais que é tudo Ásia. Ele vai levantar 3 grandes igrejas que vão ser expressivas e que vão ser tratadas por Paulo por causa das heresias, por causa dos judaizantes, por causa dos pensamentos que, quando nós viemos para a igreja, nós trouxemos para dentro do corpo de Cristo todos os nossos valores social, ideológico, espiritual, que nós havíamos, né, entre aspas, pego lá fora, os nossos costumes, os nossos folclores, aquilo que contam para nós, aqueles asceticismos, aquelas coisas que as pessoas inventam, histórias de anjo, de grandes deuses poderosos, como na televisão desde a minha tenra infância eu fui bombardeado, né? Eu acreditava nos deuses, né? Como diz assim, nos deuses mitológicos do Olimpos, Osíris, né? Que é do Egito, Zeus, esses deuses todos, nós acreditávamos em tudo isso, até que um dia Jesus marcou um encontro comigo e falou: meu filho, eu te escolhi, vem cá, bebe dessa fonte. Aí eu fui lá e bebi da fonte, vi que a água era pura, cristalina, salutar. Então Epáfras foi não é Epafrodito não, esse Epáfras aqui não é o Epafrodito, Epáfras é outra pessoa.
Ele vai ser um camarada constante na evangelização. Ele vai investir, aquilo que ele aprendeu. Isso é maravilhoso. Quando você olha isso no ministério de Paulo, é algo tremendo, meu irmão. Tremendo. Que nível esse indivíduo, Paulo, maravilhoso, esse homem de Deus, empregava e transmitia o conhecimento do Cristo para o coração de alguém. Será que eu quero transmitir? Mente. Se tivesse mais gente aqui, eu faria a mesma coisa. Ó, mente. Será que eu vou pregar o evangelho, que eu vou arrebanhar as pessoas aos meus pés, como que se eu sou alguém especial, sobrenatural, escolhido desde o ventre, como muitos aí arrogam para si? Desde o ventre Deus me escolheu para ser isso. Mentira. Mentira. Qualquer um que entra na igreja de Cristo tem chamado para o episcopado. O que faz a diferença é o interesse. Talvez pessoas que estão na igreja não acreditam em si própria, não confiam naquilo que Deus deu a ele. Por isso existem pessoas que às vezes são membros, aceita Jesus, tem direito à salvação, e às vezes é melhor que seja assim, que ele vive numa paz, ele vive mais tranquilo, que às vezes não tem condições de se envolver no meio da batalha, no fronte. Pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, mestre da palavra, mulheres e homens que são coluna de oração, essa turma é a turma do fronte, é aquela que põe a cara para o diabo ver de frente. O couro come, e o diabo bate com força. Paulo era um desses homens. Aonde Paulo ia, Paulo levava pancada. Quem estava com Paulo também levava pancada. Isso está escrito. Então muitos vêm para a igreja, mas não confiam naquela chamada que ele tem. Ele, não, pastor, eu já conversei com pessoas capazes, pessoas dinâmicas, pessoas com potência. Não, para mim não é porque tem medo de pecar, de nada. Ele acha, não dá, não foi, a mente dele não aceita aquilo. Então glória, Deus levanta outro. Aí eu creio naquela passagem da Bíblia, que a Bíblia diz que Deus levanta aqueles que não são para ser. Então nós temos que tomar cuidado com certas coisas que nós estamos ouvindo por aí, porque eu gosto de falar e provar na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Jeremias, Paulo de Tarso, que Deus falou para mim que eu era escolhido desde o ventre da minha mãe, Deus está falando isso com Paulo, como pode falar para qualquer um. A escolha ali não é seletiva, a escolha ali é a escolha coletiva. Em Cristo Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, qualquer um, para sermos santos e irrepreensíveis no amado. Quem é o amado? Cristo. Ele é o Deus, que Deus revela o seu amor através desse Jesus para mostrar que ele é amado. E quando a Bíblia diz que Jesus é amado, Deus está falando a minha igreja amada, porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os corpos que compomos todos esses membros. Um é mão, um é pé. Então nem todos nasceram para ser pastor, nem todos nasceram para ser mão, nem todos nasceram para ser dedo. Alguns nasceram de braço, vai ser braço, tornozelo, cotovelo. Cada um vai tomar uma posição no corpo, e a Bíblia diz que todas essas posições são o quê? Honrosas. Por isso que você vai ver esse ministério brilhante, pujante, poderoso de Paulo. Paulo pregava o evangelho, não se vê Paulo arrogando para si algo especial, sobrenatural. Não, na maioria das vezes Paulo se faz igual e defende o seu chamado apostólico, porque era colocado em xeque o tempo todo. Então Paulo vai levantar, agora vamos passar aqui da introdução para a lição. Paulo vai levantar essa igreja e vai pregar esse evangelho poderoso para essas pessoas e vai transmitir um Cristo verdadeiro e transparente. Então as pessoas vão ouvir esse evangelho e vão ser o quê? É diferente de eu falar de conhecimento. Eu vou falar de conhecimento, vou começar a ler aqui e vou dar para os irmãos. E eu transmitir conhecimento. O que é transmitir conhecimento? Transmite-se uma responsabilidade, aquilo que vai trazer uma implicação, uma responsabilidade dentro do indivíduo. Ele fala, poxa, eu sou do corpo de Cristo agora. Cristo é ativo, é operante, ele é pujante, ele traz à existência o que não existe. Aí, Senhor, o Espírito Santo me usa. Deus vai começar a mover você para quê? Para convidar a alma, chamar a alma, pregar o evangelho, levar pessoas ao conhecimento da palavra. Então Epáfras foi um desses. Quando ele viu que em Éfeso não tinha nada para ele fazer, ele falou, o quê? Estou saindo por aquizinho, e vou investir no meu ministério.
e foi lá e fundou a primeira igreja, depois fundou outra igreja, e depois fundou outra igreja. Daqui a pouco nós vamos conhecer elas. E aquelas igrejas foram se transformando em igrejas poderosas, com testemunho, com profetas, com pastores, quando eu digo profeta, pregadores da palavra, homens que recebiam revelação do Espírito, até que o diabo, que gosta de assentar nos lugares celestiais, aprenda de maneira simples, fácil, objetiva e direta: lugar celestial não é acima do céu atmosférico, não existe lugar celestial lá, a não ser o trono de Deus, que é uma dimensão fora da nossa. Lugar celestial é a igreja. Esses bancos aqui é o lugar celestial. Lugar celestial é onde o reino de Deus é anunciado, praticado e se deixa cumprir em nossa vida. Esse é o lugar celestial. Então, onde Satanás quer estar sentado? Ó, no púlpito da igreja. Ele quer estar lá. Para quê? Para dar esse evangelho de R$1,99 que as pessoas aprendem e buscam suas coisas materiais. As suas vidas estão voltadas para as coisas materiais. Não se ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça primário, coisa primordial, busca primeiro lugar. Jesus fala: reino de Deus e as demais coisas vos serão anunciadas. Então Paulo fez isso, e esse Epáfras ficou com esse coração cheio de vigor e força espiritual, e mergulhou para dentro da evangelização, e Deus provou que ele levanta quem ele quer, onde ele quer e da maneira que ele quer. Vamos lá, Colossenses, a base bíblica de Colossenses. Irmão, vou me ajudar, abre a Bíblia aí, Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Quem achou pode ler em voz alta, vai ajudar o pastor Américo. Eu até estou aqui, mas eu vou deixar os irmãos ler, que eu gosto da participação da igreja, que a igreja precisa de se edificar, precisa de perder a timidez. Deus não chama tímido. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Amém, glória a Deus, que bênção. Olha aqui, aperfeiçoados, ó, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando Paulo fala assim, ó, nele estáis aperfeiçoado. Como que eu vou ser aperfeiçoado em Jesus, pastor Américo? Anjo Miguel, como que eu vou ser aperfeiçoado em Jesus? Aí, por meio desta palavra. Essa é a maneira que Deus nos aperfeiçoa. Evangelho, que a igreja de Colossenses estava sendo atacada por filosofias gregas, por conhecimentos místicos, por dúvidas, por discursos mirabolantes, céticos, que levavam o indivíduo ao mundo da lua, e as pessoas ficavam, o que está acontecendo? Olha, e as pessoas ficam, né, como essa gente que às vezes chega na igreja e fala: irmão, para você receber o Espírito Santo, aí fala: opa, terra, você tem que fazer 30 dias de jejum. Não vai receber o Espírito Santo, não vai. Recebe o Espírito Santo quem se santifica por esta palavra. Isso aqui, lá no interior do pastor Américo, no teu de qualquer ser humano, se chama tabernáculo, lugar preparado para Deus. E ele só entra aqui quando essa palavra prepara o lugar. Quando a palavra prepara, o Espírito Santo entra, porque tem o que é dele. Ele só entra aonde tem o que é dele. Quando o mundo está lá dentro, o Espírito Santo não entra. Então, por isso que diz aqui, ó, nele estás aperfeiçoado. Paulo está falando, dando uma palavra, chamando a atenção da igreja de uma maneira profunda, educada, mas revelativa. Vocês estão se aperfeiçoados nele?
Estão se aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar-se em Cristo? Ó, é o estudo dessa palavra. Estou aperfeiçoado. Então, quando eu estou aperfeiçoado em Cristo, eu jejuo. Não para ter poder, mas para quebrantar mais o meu corpo. Eu oro não para buscar poder, eu oro porque eu tenho poder, eu oro para ter sabedoria, para que essa sabedoria, por meio da oração, essa intimidade, me ensine a usar esse poder da maneira correta, no momento oportuno. Aí eu tenho o quê? Uma íntima intimidade. Por isso que a Bíblia diz, e Abraão é amigo de Deus, quando diz assim, e Abraão tem uma íntima intimidade com o Eterno, fala com ele de face. Abraão era assim. E a igreja hoje está numa posição melhor e mais vantajosa do que Abraão. Abraão não tinha cobertura do sangue. Não, você tem. Abraão não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você tem. Abraão não tem o Espírito Santo que o convence da justiça, do pecado e do juízo. Você tem. Abraão não tinha a Torá, o Pentateuco nas mãos para ele poder estudar e ler. Não, você tem. Abraão andou com Deus pela lei ética e moral que Deus implantou em todo ser humano. Você anda com Deus pela lei ética e moral que Deus implantou em você e pela lei magna, que é essa palavra, superior a tudo e a todas as coisas. Então Paulo está falando assim, ó, nele também foste o quê? Aperfeiçoado. E vai dizer assim, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, por que ouvir qualquer outra fonte? Por que eu vou ouvir o Joaquim, o Antônio, a Maria, a Juliana, o Pedalinho, o Pedalão, o Joãozinho, o Balão, se eu tenho um ungido Salvador para ouvir? Então eu ouço um ungido Salvador por aqui. Fala mesmo. Corroborando com o que está sendo falado, Epáfras, Amém. Ele se preocupou tanto com essas entradas, com pessoas que foram levar outro tipo de palavra, querer acrescentar à palavra algumas coisas que não eram boas para o Evangelho, que não concordava com aquilo que Paulo pregava, que ele se sentiu na obrigação de ir o quê? De ir consultar a Paulo. Epáfras, ele sai da igreja e vai até onde Paulo estava preso, para consultar, para poder tirar dúvidas, porque Paulo era o líder, era aquele a quem levou o Evangelho, foi quem ensinou Epáfras. Então hoje, infelizmente, o que a gente vê é que existem muitos líderes que parecem que não consultam, né, não tiram dúvidas, eles tiram os ensinamentos por si mesmos, porque eles se acham o máximo, enquanto a palavra de Deus, ela tem que ser consultada. Nós temos que ter pessoas a quem buscar, tirar dúvida, a quem se aconselhar, a quem verdadeiramente a gente tem assim um relacionamento para poder tentar o quê? Endireitar, porque tem muitas doutrinas que estão entrando nas igrejas e trazendo dúvidas e tirando, né, a verdadeira essência do Espírito, da palavra, tentando tirar as pessoas do verdadeiro Evangelho. Então Epáfras sai, ele vai até Paulo, tanto que Paulo na carta diz para Epáfras que ficou muito satisfeito de como a igreja estava sendo, tanto que ele começa agradecendo a igreja pela dedicação e tudo, mas depois ele vem doutrinariamente tentando admoestar a igreja para que não caiam nessas redes que são lançadas para poder tirar eles do foco do verdadeiro Evangelho. Aleluia. E aí você vê que ele, em dado momento, ele vai dizer para Epáfras não só levar essa carta para os Colossenses, mas falar lá em Laodiceia e Herápolis, que eram igrejas que ficavam aproximadamente 9 quilômetros uma da outra, fundadas por Epáfras. Aleluia. Tá? Eu só quero atentar isso porque vai dizer, porque justamente está se falando o quê? Paulo, ele vem o quê? Acrescentar, tentar levar a igreja de Colossenses para o verdadeiro caminho,
E ele fala, olha, que essa carta seja lida também nas demais igrejas. Entendeu? Era só para somar. Maravilhoso. A carta de Colossenses, ela é assim, especial, é ímpar, né? Na sua dinâmica. Obrigado, meu irmão. Eu esqueci de pegar a minha aguinha, que eu gosto de beber, né? Então, Epáfras, ele está tendo todo esse trabalho. Epáfras, ele olha e vê o risco daquele trabalho árduo que ele teve ser destruído pelo legalismo judaico e pelas heresias que já rodavam a igreja naquela época, que mais tarde nós vamos ver lá em Apocalipse, Deus usando o apóstolo João para falar, para repreender, e depois nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo mostrando. E aqui tem a igreja de Laodiceia, ela foi fundada por Epáfras. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Diz aqui, ao que parece, o homem evangelizou as cidades do vale do rio Lico e fundou as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Foi o seu relatório sobre a situação dessa igreja dado a Paulo na prisão em Roma que inspirou, né, a redação desta carta. Evidentemente, Epáfras e Epafrodito são duas pessoas diferentes, nós já falamos aqui. Então ele vê o perigo da igreja ser contaminada. E problema aí que o irmão Celso falou, algo tremendo. Eu não tenho medo, se o irmão quiser levantar a mão, falar algo dentro da lição, fale. Se te falar corretamente, vai falar. Se falar incorretamente, a gente dá uma corrigida, nós estamos aqui para aprender. Então o irmão falou, foi muito objetivo nas suas palavras. Epáfras estava vendo o risco da igreja ser destruída, a igreja ser quebrada. Por quê? Já havia a guarda do sábado, os costumes de guardar dia, meses e ano. Já começaram, hoje é dia santo, guarda porque tem que guardar, porque hoje o dia de sábado é maravilhoso, se não guardar o sábado. Essa conversa que hoje nós estamos vendo aí em algumas denominações, que defende o dia de sábado ao ponto de dizer que quem não guarda o sábado vai para o inferno, e taxam de maneira violenta quem não guarda o sábado é filho do diabo. Então eu só sou filho de Deus se eu guardar o sábado, só sou salvo se eu guardar o sábado. Então o sábado é mais poderoso do que o sacrifício de Cristo, o sábado é mais santificador do que o sangue da cruz. Então eu não entendo quem salva, o sábado ou Cristo. Se o sábado salva, por que Deus manda Cristo? Porque o sábado foi feito para dar folga, liberdade ao homem para ter intimidade com Deus. Por isso que Paulo diz que Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso sabático, o momento em que nós temos descanso do domínio do pecado, e muito em breve teremos descanso para sempre da presença do pecado. Agora, do domínio nós já temos, porque essa palavra santificadora nos tira do domínio do pecado, salvo aquilo que o diabo faz na vida das pessoas aí, que até se contar no inferno, o diabo duvida, mas ele consegue fazer, usando os seus adeptos, seus filhos, que vão morar com ele para sempre no lago de fogo. Lago de fogo ali significa separado de Deus para sempre. E a Bíblia diz que lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Então nós vamos ver pessoas que vão viver uma vida com ignominia, porque desejam e amam e praticam o pecado. Então Epáfras estava vendo isso acontecer. E o que ele faz? Aonde eu vou? Qual o maior testemunho de Epáfras? Qual o maior testemunho? Dentro do cristianismo. Para onde eu vou? Ele corre para onde ele recebeu valores. Ele vai buscar quem transmitiu conhecimentos profundos, que mudou toda a sua estrutura humana, do seu homem interior, do mundo dos seus pensamentos, e fez ele o homem que ele era. Ele vai buscar Saulo de Tarso. Ei, peraí, deixa eu ir lá. Quero estar em Roma, eu vou preso com ele, mas eu vou para lá. E parece que ele ficou aprisionado também no período com Paulo. E um momento ele passou lá, não sei se ele foi aprisionado por ordem judicial do governo romano, ou se ele se auto-aprisionou do lado de Paulo para o servir. Ah, pastor Américo, meu querido, eu já fiz isso, eu não tenho vergonha de falar. Eu conheci um missionário uma vez, que ele estava em missões, ele era um pregador andarilho, né? E ele não tinha carro, ele era uma pessoa com poucas condições. Então quando eu conheci ele, irmão,
Imagina tu olhar para a pessoa e o Espírito Santo fala assim, ó, vai lá no meu servo, conversa com ele. Aí eu fui lá e pensei com ele. Aí, de onde tu é? Eu sou da Angola e tal. O Espírito Santo falou para mim assim, agora você vai ser o moço dele como Eliseu era moço de Elias. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho tempo, eu tenho loja, eu trabalho, estou com 3 lojas tomando conta das minhas 3 lojas, e era eu mesmo que pegava. Eu falei, como é que eu vou deixar meus empregados aqui? Não dá, ele falou, calma que eu vou preparar tudo. Aí eu comecei, deixava a Marisa às vezes, ó, toma conta que eu vou sair, que eu tenho que levar esse camarada. Eu levei por esse Rio de Janeiro quase todo para pregar. E naquilo que eu levei aquele homem para pregar, ele mesmo uma vez olhou para mim e falou assim, ó, Deus está te dando lições. No tempo futuro próximo você vai ver o que Deus vai fazer contigo por causa disso. E eu ficava ali, eu estava lá, às vezes aquele negócio a gente levava ele para cortar cabelo no barbeiro, aí ligava para mim, irmão, ele ia lá, me leva no barbeiro, eu pegava, levava no barbeiro, irmão, me leva em tal lugar, eu levava, irmão, me levava ele, na época eu tinha uma melhor condições, meu carro era bem dizer zero, né, era um Escort Hobby, logo quando foi lançado eu comprei, e nós saímos, rodamos esse Rio de Janeiro, Niterói, tudo. Fui 2 vezes para aquele lado de Niterói. Se tu me levar hoje lá, não sei ir, porque é muitos anos e eu nunca tinha ido lá. Fui de noite e voltei, ia aqui para lá de Mangaratiba, todo lugar. Levei aquele homem para todo lugar. Por quê? Por causa dos valores. Quando eu via aquele homem pregar, eu via Deus usar, eu via as pessoas ser curadas no meio da igreja, eu via milagre acontecer, eu ouvia mensagens que até hoje eu nunca ouvi pela boca de ninguém. Eu ouvia a mensagem que a igreja inteira ficava contagiada, a igreja inteira ficava perplexa, a igreja inteira ficava boquiaberta por causa do ministério daquele homem, da maneira como aquele homem pregava. Então aquilo o Espírito Santo falou, fica aí. E às vezes eu queria sair fora e Deus falou, não vai. E fiquei até o fim e amei até o fim. Ali Deus me abençoou com muito conhecimento e visão de reino. Hoje em dia nós estamos botando em prática. Então Epáfras viu tudo isso correr risco. Ele vai aonde? Ele vai buscar valores. Aonde ele vai? Irmão Joaquim das Couves? Não, ele foi a Pedro, Tiago, foi a João. Ele foi na vida do homem que ele falou, não, lá tem sinceridade, lá tem evangelho verdadeiro, lá tem o Cristo falando pela boca de alguém. Como o Cristo fala hoje pela boca de alguém? Quando essa pessoa te alimenta com o lenitivo espiritual. O que é o lenitivo espiritual? Conhecimento puro e verdadeiro. Aquele que não te escraviza, aquele que não te torna um legalista, que a pessoa fica, não, igual ontem, eu falando com a pessoa, eu não sei a opinião dos irmãos aqui, mas eu vou falar. A pessoa, eu peguei uma empresa, que todo ano ela faz uma grande festa lá, para os seus funcionários se confraternizar, nessa época de junho e julho, né, que aqui se comemora a festa de São João, e usa-se as danças folclóricas do nosso Nordeste, do nosso Ceará, aquelas danças que tem lá, que até hoje tem naquela cidade. Então aquilo contagiou, bem dizer, o Brasil todo nessas datas. Então eles fazem lá, as pessoas colocam chapéu e dançam e tal. Eu cheguei para minha esposa, estava na cama dormindo com ela, vendo, até uma pessoa de São Paulo, que é uma pessoa que trabalha no mundo artístico secular, ela estava mostrando. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, que bacana, todo mundo, e ela de cima de um prédio filmando, até uma vista muito bonita, olha lá que bacana, as pessoas se divertindo, todo ano essa empresa faz essa festa, é muito bacana, eles se confraternizam e se divertem, e ela é cristã, é evangélica, ela segue Cristo, e ela falando, e eu admirando, eu falei para minha esposa, ó, isso é pecado? É pecado a pessoa se pegar e dançar uma dança folclórica do seu país, que é a dança caipira, que nós imitamos nordestino, cearense, o pessoal da Paraíba, que se reúne e faz aquilo. Aí hoje, para muitos hoje, não, isso é coisa do diabo. Mas aonde está escrito isso que é coisa do diabo? Não, isso é coisa do mundo, mas aonde está escrito que isso é coisa do mundo? Está entendendo? Então as pessoas vêm para a igreja, ela mesma se clausura dentro de um novelo de legalismo, que depois ela fica engessada dentro de casa, tudo é pecado, eu não posso dançar, eu não posso nem bater palma, tem lugar que nem bater palma pode, que é pecado, é do diabo. Aí o camarada fica ali com aquilo, ele não vai
a uma churrascaria, ele não vai à pizzaria, ele não vai à praia, ele não faz piquenique, ele não pega um ônibus de excursão local que o irmão está fazendo ali, olha, não, ele não é crente não, não é crente, então eu não vou, a igreja dele não faz nada, então ele fica preso dentro de casa, ele não vai para o Parque de Itatiaia na excursão, ele não vai visitar o Museu de Petrópolis, Teresópolis, ele não quer ir numa praia, não vai para lugar nenhum, ele fica engessado. Por que isso? Porque ensinaram errado. Meu querido, pastor, que você está ficando gordo, irmão João? Joãozinho era tão atlético, tão forte, agora entrou para a igreja, está com a barriga, está parecendo até um bujão, cara. Olha como tu está gigante. Não, pastor, porque agora eu não posso mais jogar bola, eu não posso correr. Isso é pecado, meu irmão. Chega, tem absurdo que o irmão diz assim, irmão, e tu entrar na academia de musculação, eu estou lá malhando, tu entrar na academia de musculação, fazer física, correr na rua, com aquela pose assim, isso é algo sensual, irmão. E o cara está lá com a barriga grandona, engordando, criando gordura, amanhã está com trombose venosa. Por quê? Não cuidou dele, religioso, não cuidou do templo do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar. Eu estava aí todo ruim, não aguentava nem subir essa escada que tem 15 degraus. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A médica me chamou a atenção e falou, o senhor tem um ano e meio, se o senhor não fizer nada, o senhor vai ver o que vai acontecer com vocês. Daí eu falei com a minha filha, tem 6 meses agora, vai fazer 7 que eu estou na academia, irmão, estou me sentindo maravilhoso. Eu estava cheio de sarcopenia, meus braços tudo mole, assim, balançando, como é que está ficando tudo duro de novo, subo dessa escada, por quê? Não é pecado não, vai se tratar, vai se cuidar, vai curtir com a sua família, vai para a escola. porque quem está preparando a excursão não é crente. O papo lá na igreja de Herápolis, na igreja onde Epáfras fundou, a igreja de Colosso, de Laodiceia, era essa. Não, isso é coisa do mundo, irmão, coisa do mundo, não vai não. Vem cá, meu irmão, tu está morando onde? No céu? Ou tu está morando em Marte? Eu não sei onde ele mora. Tu faz compra no mesmo mercado, todo mundo faz. Tu vai no mesmo posto de saúde, todo mundo vai. Que negócio do mundo é esse? Qual é o mundo que você está vivendo? É algo tremendo. Sabe o que não pode? Pecado. O indivíduo botar tábua de salvação para você não aceitar Cristo como Salvador. Então, a igreja de Herápolis, a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia estava sendo bombardeado com essas heresias, esses falsos conhecimentos. Meu irmão, se tu não fizer, não tem salvação. Meu irmão, salvação é pela fé. Fé é ela que nos dá. E adquirir a salvação é pela crença que eu tenho. Eu tomo essa fé aqui, essa fé é verdade, pego essa verdade, vivo ela em santificação. Vou para a minha churrascaria, vou para a minha musculação, e lá eu sou um crente malhando. Estou na excursão, quem fez foi a Dona Maria ali, ela não é crente, mas eu vou que eu quero visitar um lugar. Todo mundo está lá e eu sou o testemunho de Cristo lá, meu irmão. Boa noite, Deus abençoe, está lá, dá o seu testemunho, porque o banco que tu bota dinheiro é o mesmo do macumbeiro, é o mesmo do Pelé, do Silvio Santos, do cantor aí, das casas de prostituição. A casa que eu moro de graça é de uma macumbeira. Então, a irmã fala, na casa que ela mora, a pessoa cedeu para ela morar de grátis, né? Paga nada, é de uma macumbeira, ela está lá, qual o problema? E aí? Aí as pessoas permitem que essas coisas norteiam suas vidas e sufocam, ficam... Aí você vê um bando de crente, tudo frustrado dentro de casa, sofrendo de depressão, chegando, eu não sou ninguém, eu não consegui nada. No fundo ele está falando assim, eu não saio da minha casa para nada, eu não pode ir ali na esquina, olhar, fico vendo de longe, parece até camaleão no meio de um monte de ovelhas, não vou lá não, não é pecado, não vai lá, vê o futebol. O cara xinga palavrão, o problema é dele, boca suja é ele tem que olhar para você e você não xinga palavrão. Por não, meu querido, muito obrigado, está atrapalhando, meu querido, dá para o senhor fazer a gentileza de parar de xingar um pouquinho? Isso não é legal, né? Tem criança aqui, tem gente aqui, por favor. Aí ele vai o quê? Tomar um chá de Simancol. Eu já fiz isso, queridão, cheio de gente de família aqui, criança. Sei que a ideia, você é um cara bacana, educado, você é uma pessoa educada, vamos maneirar aí, porque a minha família estava lá. Aí eu falei, brigadão aí, vamos viver aí, vamos na praia, curtindo, pagode comendo ali, o outro batendo pagode lá, e o pai de santo botando despacho atrás de mim, assim, mais grande,
ia lá no meio, tomando meu banho, com a minha família. Aí quando abriu, estava muito cheio, quando abriu um espaçozinho, eu fui, troquei um pouquinho mais para lá, mas continuei perto, porque eu saí mais do meio. Estou lá. Agora, para onde eu vou? Que mundo é que eu estou vivendo? Não pode, porque é do diabo. O que o diabo tem? A Bíblia diz que ele é um desdentado, pobre, nu e miserável. As pessoas dão poder para ele, aí ficam dentro de casa, não vão à festinha, não saem para a esquina ali, porque não tem festa lá da caipira. É do diabo. Onde está vendo diabo lá? Está vendo gente. Agora tem muita gente que está lá, está endemoniado, igual na igreja. Está a igreja lotada, tem muito crente endemoniado na igreja, vivendo no adultério, na mentira, no roubo, gato na light, gato na água. Dá golpe na Casa Bahia, dá golpe na Luiza, agora que a Luiza está sofrendo. A Magazine Luiza é outra vítima. Eles vão para lá, fazem o quê? Não paga ninguém, com a cara de peroba dele. Ó Senhor dos exércitos, Deus está olhando para ele. Arrependei. Mas está rindo, né? A verdade é essa. Aí fica, não, irmão, não pode. Então vamos continuar aqui. Colossenses, não saiu nem da introdução da revista. Visão panorâmica do livro, informações básicas. Colossenses faz parte do grupo das epístolas paulinas eclesiásticas, doutrinária. Quem escreveu foi o próprio apóstolo Paulo, parece que diz de próprio punho, foi ele mesmo. A data 61 DC, provavelmente quando ele estava preso em Roma. Alvo em Roma, prisão, né? Como Epáfras vai lá e Lucas está lá com ele, que era o médico amado, na maioria das vezes Epafrodito também, Timóteo e outros homens que mesmo em cadeia, eita, evangelho maravilhoso, quando você prega esse evangelho, meu irmão, o diabo pode, pá, no teu queixo, e tu rolar igual um cachorro quando toma uma pancada na rua, cara, sem força. Quando você abre o olho, está lá, as pessoas que sabem, não, Deus está aqui, porque eu recebi valores dessa vida, está aqui, eu sei que não é isso aqui. O diabo às vezes bate para mostrar para as pessoas que não é aquilo. Para quê? Para as pessoas fazerem isso, virar as costas para você e deixar você morrer a língua. Mas quem tem os olhos ungidos com essa palavra, ele enxerga além daquilo que o diabo está fazendo. Epafroditos, Timóteo, Lucas, Paulo podia estar na cadeia, comendo resto de comida, ou empimaçado com água cozido só, com sal. Todo dia eles iam para lá e comiam com Paulo juntinho. Vamos comer a empimaçada também, contigo. Prefiro comer empim aqui do que estar comendo nos manjar à mesa do rei. Tem muita gente hoje trocando a bênção de Deus pelo manjar da mesa do rei. Então, o versículo-chave igreja em Colossos, palavra-chave Colossenses 3, do 1 ao 2, por favor leiam aí, me ajude o pastor Américo a pregar. Vou dar uma ida mais à frente para a gente continuar a lição, senão não vai terminar ela, né? Falta 20 minutos, vai dar. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Expressão-chave Cristo, portanto, é a primazia. Vai. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia! Glória a Deus! Temos também aqui a expressão chave que é Cristo e a primazia. O Cristo tem a primazia, ele vem em primeiro lugar em tudo. Tem opinião de religioso, tem nada. O esboço da Epístola aos Colossenses, do capítulo 1 ao 2, é a supremacia de Cristo e o que Cristo fez em nosso favor. A parte prática da revista, Colossenses capítulo 13, capítulo 4, submissão dos cristãos à obediência a Cristo. O que Cristo faz por meio de nós. Grandes coisas pode o Senhor fazer por nosso meio. Cristo em tudo tem a primazia. 1.3 da lição, Colossenses em uma sentença. Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. E hoje, tem falso mestre na igreja? Sim ou não? Sim, tem. Tem muitos judaizantes hoje dentro da igreja. Muitos. Tem muitos filósofos hoje dentro da igreja. E muitas pessoas que estão pregando sofismas, enganos dentro da igreja,
Que é sofisma? História que não tem nada a ver com o cristianismo, aquilo que o Senhor, a mensagem do cara vem toda falada, bonita, emocional, empolgante, quando chega no final, Deus não assina embaixo dela, porque ela não tem o objetivo de levar transformação para o homem interior, mas é um melhorar o espiritual, e a igreja está cheia disso, só não vê quem não quer. Colossenses é uma sentença. Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. Contexto: cidade de Colossos. Colossos era um grande centro comercial e financeiro na Ásia Menor, destacando-se pela produção de lã. Seu solo era vulcânico, o que tornava muito produtivo, e também produzia água calcária, muito usada no tingimento de tecidos produzidos lá. Colossos era constituída basicamente de gentios, principalmente frígios e gregos. Também um bom número de judeus residia naquela localidade, vindos da Babilônia, ou seja, Colossos tinha ali fábricas de tecido e locais onde se tingiam roupas também, e aonde o comércio era farto. Os judeus que estavam ali, na sua maioria, vieram de Babilônia, porque eram judeus o quê? Negociantes, como hoje São Paulo, né? É cheio de judeu, tem muito judeu, muita sinagoga. Rio de Janeiro é cheio de judeu, tem muita sinagoga aqui. Bahia também, Minas Gerais também tem, todo o estado do Brasil tem sinagogas judaicas, e nós respeitamos, e bem da palavra, nós amamos esse povo. Pelo menos eu amo judeu. Eu sei que muitos deles, eu fui conversar com uma vez, uns judeus desses ortodoxos, chapeuzinho preto, cheguei perto dele, eu falei shalom, ele me olhou assim e me desprezou, mas eu continuei amando ele. Eu falei, eu te amo em Cristo, hein? Aí ele sai bicudo, mas a estupidez dele não vai tirar o amor que eu sinto por ele. Ô glória, há uma diferença entre aqueles que amam e os que não amam. Quem ama, ama de verdade. Não espera a pessoa fazer bem para ele para amar, não. E está, às vezes, sofrendo, está lá amando. Por quê? É o Espírito que Deus deu. Vamos lá. 2.2, circunstância da epístola. Paulo ficou há alguns anos em Éfeso. Nesse período o evangelho chegou a Colossos. Atos, capítulo 19, versículo 10. O evangelho chega em Colossos nessa época. Vamos ver ali, Atos 19, né? Se alguém achar primeiro, manda ver. Atos 19, versículo 10, diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ansejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como grego. Ali chega o evangelho, e Epáfros vai aproveitar esse ansejo desse evangelho poderoso para pregar a os moradores de Colosso e levantar essa igreja maravilhosa. É provável que Epáfras, convertido em Éfeso, tenha sido fundador da igreja de Colossenses. Colossenses 1, versículo 7 e 8. Era intermediador entre Paulo e os Colossenses. Colossenses 2, 1, Colossenses capítulo 4, versículo 12 ao 13. Foi ele que levou as notícias do que estava acontecendo na igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Na ausência de Epáfras, Arquipo exerceu o ministério local. Parece que Arquipo era filho de uma senhora, que agora no momento, eu não lembro o nome dela, mas daqui a pouco provavelmente nós vamos ver aqui. E a igreja estava na casa de Arquipo, e Arquipo vai ser incentivado a Paulo a tomar conta dessa igreja, zelar por essa igreja. Como? Por meio da pregação do verdadeiro evangelho. Os gentios frígios de Colossos descendiam de religiosos caracterizados pela natureza mística, eram adeptos de algumas práticas ascéticas. É provável que um desses religiosos tenha se infiltrado na igreja e estava propagando o ensino que misturava o legalismo judaico com a filosofia pagã. A epístola aos Colossenses foi escrita em resposta a essas heresias, com o intuito de ratificar a preeminência da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Hierápolis, a
a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia estava sendo atacada por todo tipo de heresia. Mas por que isso estava acontecendo? Nós nos convertemos a Cristo, mas a conversão, ela não nos desnaturaliza. Você continua sendo você. E como nós continuamos ser nós, tendo as nossas opiniões, muitas das vezes valores que nós carregamos dentro de nós, que tem que ser lapidado pela palavra, e só vai ser lapidado por essa palavra se essa palavra tiver guarida no seu coração, se essa palavra tiver a primazia na sua vida, se essa palavra for a primazia no culto da sua igreja, se essa palavra não for a primazia do culto da sua igreja, essa palavra não entra no seu coração e você continua com seus valores. Então, como muitos já estavam sendo atacados por essas heresias e provavelmente a tibieza, ou seja, a frouxidão moral, não permanecer com o punho firme pregando a palavra, porque é difícil. O indivíduo chega com a mensagem mirabolante, levando você a pensar lá no espaço sideral, né? Hoje em dia está na moda aquele negócio assim, ó, se tu der para Deus, Deus vai te dar 10 vezes mais. Quem aqui já ouviu isso? Já ouviu? Já ouviu? Pastor Américo então não está pregando mentira. Vai dar 10 vezes, meu querido. Deus não é banqueiro, Deus não é agiota, Deus não negocia com dinheiro, Deus negocia com verdade e santidade. José do Egito, filho de Jacó, foi levado como escravo para o Egito. Quando chegou lá, ele continuou com seus valores. Os valores que estavam na vida de José foram tão tremendo, pujante e poderoso, que aquele jovem, aonde bateu, a Bíblia diz o quê? Aonde tu puser a planta dos teus pés, este lugar eu tenho te dado. Sabe o que Deus está falando ali? Tem irmão que pensa que chega, botei a planta do meu pé, Deus me deu para tomar posse. Não. Quando diz assim, ó, eu boto a planta do meu pé, o que tu é? Você é o quê? Santo. Fala, sou santo. Sabe o que significa a palavra santo? Não é perfeito, não. O homem não é perfeito. O homem é reto. Perfeito só Deus, o homem é reto. Reto por quê? Ele anda em caminho de retidão. Então, como José era um cara reto, ele chega na casa de Potifar primeiro, ele fica lá e ele vai sobrepujar a todos os outros. Ele vai estar por cima. Por quê? José falava bem, que foi educado bem em casa. Todos os filhos de Jacó falavam bem, tinham um bom linguajar. Eles eram rebeldes, mas receberam a mesma educação de José. O pai havia ensinado José matemática, escrever, medir, nível, tudo José entendia. Tratar de solo, tratar de grama, tratar de som, tratar de animal. José sabia de tudo. José era o que ficava mais em casa, era que nem Jacó. Esaú estava na rua e Jacó estava em casa só com os valores, aprendendo a administrar. Qual foi o melhor dos dois? Jacó. Esaú era só um estúpido que gostava das cananitas de se prostituir. Ele olhou para o outro lado, e aquele ficou em casa perto da mãe e do pai, ele aprendeu valores. José, a mesma coisa, os irmãos gostavam de vender o gado do pai e ir para as prostitutas dos cananitas da terra, gostavam de se prostituir lá, e se banhar, e beber, e se embriagar. E José era pacífico, amistoso e caseiro, igual Jacó, igualzinho. Quando ele chega no Egito, ele mostra os seus valores. José saiu de escravo reles para o governador da casa de Potifar. Ele era o mestre da casa. Chegou um ponto de Potifar não mexer nem mais no dinheiro dele. O dinheiro de Potifar pulou de 10 para 100, de 100 para 1000, de 1000 para milhões. E a casa de Potifar era toda linda, mobiliada, capinada, pintada, organizada. José organizou tudo. Até que o diabo vai intervir. Mas a intervenção de Satanás sempre, ao invés de jogar, quanto mais fundo Satanás jogar, mais elevado Deus vai te levar. Para quê? Para mostrar para o diabo que manda e governa ele. Então, José agora vai para o Egito e lá ele fala, eu sou filho de um homem rico chamado Jacó. Provavelmente o chefe da prisão e outros olhavam para José assim, falavam, você, rapaz, miserável, pé no chão, não tem nem roupa para vestir, tu é o quê? Tu deve estar variando, rapaz, tu é louco, rapaz. Está aqui em Hebreu preso, e o hebreu onde estava preso sempre foi assim, era desprezado, e naquela época não tinha nem acontecido os milagres do Egito ainda por meio de Moisés, não. As pessoas já não gostavam muito do hebreu, falavam, você hebreu preso aqui? Não é, porque isso. Aí vai o padeiro e o copeiro, José faz, e daqui a pouco o faraó tem um sonho. Deus revela
Quem pode interpretar, nem um sábio do Egito pode, o copeiro lá vai tremer, ó rei. Se o soberano e poderoso permitir, eu vou dizer algo para o senhor. Quando eu estava na cadeia, o jovem revelou meu sonho assim, e tudo que ele falou, vai lá e busca ele. Aí sai da prisão, mendiga o pé no chão e vai sentar como vice-rei do Egito. É assim que Deus faz. Aí levanta, por quê? Porque ele foi, por causa dos valores. Foi aparência, José não tinha aparência nenhuma, eram os valores. Os valores falam mais do que aparência, do que ouro, prata e bronze. O que adianta você ter ouro, prata, bronze, quando você não tem valor moral nenhum? Ninguém suporta ficar perto de você. Arrogância, mentira e estupidez. Ponto 3.1 da lição, a apresentação de Cristo, Colossenses singularmente, é cristológica. Em nenhum outro livro do Novo Testamento encontramos maior ênfase em Cristo do que em Colossenses. Paulo reafirma suas palavras como fez aos Efésios, de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Efésios 1:10. Veja quais os versículos da Epístola aos Colossenses que apresentam a Cristo. Colossenses 1:10, capítulo 1, versículo 10, versículo 14 ao 20. Colossenses capítulo 2, do versículo 2 ao 3, até o versículo 9, e do capítulo 3, do versículo 12 ao capítulo 4.1. Tudo isso fala de Cristo em Colossenses. Então Colossenses é uma epístola cristocêntrica que transmite valores inegociáveis, imutáveis e permanente para sempre, para proteger a igreja de Cristo, tornando-a salutar, dando-lhe saúde e ensinando ela a viver como cidadão do céu no mundo de treva. Ah, pastor, não, então todo crente tem que ter carro, tem que ter moto. Tudo é do mundo, o ônibus não é do mundo. Por que você vai sentar no banco do ônibus se tem uma pessoa lá que é do mundo, está do teu lado? Está entendendo? Por que você vai para o banco? O caixa do banco é crente? Ele professa que fé? Ele é católico, apostólico, protestante, da Assembleia da Batista, ele é budista, ele é islâmico. O que é que ele é? Você não sabe. Então você vê que tu está num mundo de ilusão. Não é aquilo que as pessoas dizem, é quem você é, quem eu sou. Quais os valores que eu porto? Os valores que eu porto para mim sair propalando por aí, blá, 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 igual muito, fica arrependei-vos, aí o menino, às vezes vai lá e toma umas pauladas, uma chicotada, porque o evangelho não foi para ficar gritando na praça, para ofender as pessoas na prática do pecado que elas já vivem, não foi. O evangelho foi feito para você chegar lá na praça e falar, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a prostituta está ali, o homossexual está lá, o ladrão está ali, o cara está vendendo maconha aí, e você fala, Deus tem um propósito de salvação com o homem, quer tirar o homem das trevas para a luz. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, e Deus vai fazer dos homens seus filhos por meio do Cristo. Olha só como é que fica diferente. Qualquer um que ouvir isso aí vai gostar. Agora o cara está vendendo droga, a gente fica, quem trabalha no tráfico vai para o inferno. Tu vai levar um tiro de fuzil. Ah, vai. E depois vai, não, irmão, estava pregando evangelho, não, estava pregando evangelho, não. Tu estava afrontando os outros, estava fazendo bullying com os outros. A pessoa está na praça pública no centro do Rio de Janeiro, cheia de prostituta, perdida no pecado, homossexual, gente que não tem nada a ver com Deus, não quer nem ver. Olha, quem pratica o sexo vai para o diabo, vai para o inferno, tu é filho de Satanás. Isso não é pregação do evangelho, isso é afronta. Porque você não chega lá e fala assim, meus queridos, estou aqui para anunciar aquele que tira o homem das trevas para a luz, Cristo Jesus, aquele homem que Deus escolheu na face da terra para nele derramar, depositar todo o seu amor para a nossa salvação e graça. Olha só, já mudou. Se você vier aqui ouvir as minhas palavras e conhecer esse Jesus, ele tem poder para te dar, ele tem nova vida para te dar, ele vai abençoar a tua família, ele vai abençoar o teu futuro, ele vai trocar a tua mentalidade para algo salutar, onde você pode viver com mais alegria, vai te tirar da frustração. Aí a pessoa vai ficar olhando, caramba, eu estou precisando disso. E o próprio Espírito Santo corrobora com você quando você fala a verdade. Ele vai lá e toca no coração da pessoa. Agora, quando você usa o evangelho para afrontar os outros, o Espírito Santo vai ficar te olhando assim, rapaz, não tem jeito, papai, ele vai levar uma cabaçada, aí vai lá, vai tomar uma pancada,
Eu já vi gente apanhar no trem, o cara no trem abrindo a boca e pá, pá, explodindo, só falando besteira. Eu falei, já daqui a pouco levantou um armário desse tamanho, meu irmão. Ai, meu irmão, cala a tua boca. Ele ficou quietinho, assentou, aí passou vergonha. E eu fiquei olhando para ele. Sou pastor, podia ter levantado. Ô, meu irmão, não, eu fiquei quietinho, ó. Falei, sabe o que é isso? Vou botar as duas armas poderosas do crente na igreja hoje, ó. Falta a palavra de Deus e falta, me ajuda aí, EBD, vamos lá. Vamos todo mundo. Falta a palavra de Deus, todo mundo. Falta a palavra de Deus e EBD. Ele não quer aprender, ele quer sair por aí afrontando os outros. Aí fica dando nisso. Essas coisas que dão. É como esse povo do Hamas que está aí agora. Ele foi lá, matou um monte de inocente, agora está na França, nos Estados Unidos. Os camaradas do Hamas partem para cima do judeu para bater, dar soco na cara. Meu querido, falta autoridade dessas nações. Pega esse camarada, bota ela na cadeia. Dá um caldo de um mês na cadeia para ele sair de lá magro, seco, para tomar vergonha na cara e respeitar as pessoas. Não se pode alimentar aqueles que odeiam o outro por nada. É covardia. Então, heresias são essas coisas. Segundo o Dr. Roberto Kundry, o nome do cara é difícil, hein? Até para falar, quase que minha língua quebrou. A heresia de Colossenses, por consequente, era mesclada do legalismo judaico, das especulações filosóficas dos gregos e do misticismo oriental. É possível que a localização de Colossos na importante via comercial que ligava o Oriente ao Ocidente tenha contribuído para caracterizar, para esse caráter misto de doutrina espúria em pauta. A maior parte de suas características aparece no posterior do gnosticismo. Logo depois vem esse gnosticismo que vai ser uma praga dentro da igreja, e Paulo vai combater tudo isso. O próprio apóstolo João vai escrever Apocalipse combatendo essa doutrina, apresentando também Cristo como cabeça, plenamente desenvolvida, como as religiões misteriosas gregas orientais, e as heresias de Colosso representou a tentativa de invasão do cristianismo por parte de um judaísmo gnóstico, sincréticos, o qual faltava o motivo redentor de um posterior gnosticismo, calcado sobre o conceito anti-judaico, ou seja, era uma confusão doutrinária que até mesmo o judaísmo corria risco na apresentação da pureza da sua doutrina, daquilo que eles apresentavam, que não levavam a lugar nenhum. Filosofias gregas, ideologia terrena, raciocínios falazes. Colossenses 2,4, filosofias vãs e vãs sutileza, ou seja, Colossenses 2,8, vamos ler Colossenses 2, capítulo 2, versículo 4 e capítulo 2, versículo 8. Se puder abrir, deixa em Colossenses aí, que a gente agora vamos ler todos esses, para nós encerrarmos a lição. E bem dizer, já foi desenvolvido o tema. Vamos só pontear. Capítulo 2, versículo 4, lê em voz alta. A irmã, pessoal, a irmã abre Colossenses 2, 2,11. E o Carlos 2,4. Leu 2,8, quem achou? Filosofias gregas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Filosofias, pera aí, minha irmã, quando eu falar o capítulo e versículo, aí lê. A irmã vai ler, vai ser a última a ler, ele vai ler ainda. O que é filosofias gregas? São a sabedoria dos filósofos, que Paulo vai lá, né, no Areópago, e vai pregar Cristo, e os homens estavam ali contaminados com as suas filosofias. Isso entrou no seio da igreja: comamos e bebamos que amanhã vamos morrer, vamos usar o nosso corpo de qualquer maneira, vamos aproveitar a vida, porque ó, o evangelho vem e diz assim, ó, tenha vós o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável e apresentem ele a Deus. Acabou. Não posso oferecer o meu corpo à prostituição e depois ir para a igreja louvar a Deus como nada tivesse acontecido. O Evangelho colocou a verdade, e a verdade é um escudo de santificação. Capítulo 2, versículo 8. Esse foi o que eu li. Então, o Carlos leu 2,4.
Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Colossenses 2:11. A irmã vai ler. Também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Feita no coração, quando você aceita Jesus como Salvador. O que é filosofias gregas? São pregações hoje dentro da igreja que tendem a mostrar o Evangelho, mas sai do Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho, passa um testemunho pessoal, um testemunho de alguém, e depois o somatório daquilo tudo não te leva a lugar nenhum, você fica só ali. Isso tem valor para nutrir a emoção do indivíduo. Oh, glória, oh, maravilha. Mas Paulo diz assim, ó, quanto à sensualidade, ou seja, quanto ao poder do pecado, não exerce valor nenhum. Paulo está falando assim, não adianta você ouvir uma mensagem que não te estrutura para resistir o pecado, o diabo, o mundo e a carne. Não adianta. É linda, maravilhosa, mas se a pregação não for para que você tenha resistência contra a sedução de Satanás, do diabo, o mundo e a carne, a pregação não valeu nada. O que são o legalismo judaico? Guarda de sábado, circuncisão. Paulo está falando assim, ó, a circuncisão verdadeira agora não é mais do prepúcio da carne, ou seja, não é no aparelho genital masculino mais, é dentro do coração do indivíduo, onde Cristo abre o coração do homem com sua adaga sacerdotal, né? Seu punhal sacerdotal, abre o coração e ele coloca o evangelho lá dentro para nortear a sua vida. Misticismo oriental, doutrina terrena, adoração a anjos, Colossenses 2,18, Celcinho. O Carlos vai abrir o Colossenses 2, 21 até o 23. E a irmã vai ler Colossenses 2, 16. Ninguém nos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Carlos. 21, né? 21 ou 23. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Contra o pecado. Não te livra do poder do pecado. Não adianta o indivíduo falar, não, eu não uso isso aqui porque isso é do diabo. Lógico que um crente fala agora para as mulheres, não vai usar uma roupa decotada demais, porque ela tem o seu vaso em santificação. Ela vai usar uma roupa, até com o mesmo tecido e tal, mas da maneira mais decente possível. Também não vai andar igual o pai João vestido. Não, ela vai andar na moda o máximo que ela puder, mas dentro de uma ética que ela não possa promover a sensualidade. Então se arrume da melhor maneira. E sempre, lembre sempre que você tem o Espírito Santo. Quando tu se arruma, ele está em você. A minha irmã agora. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Um homem não pode julgar o outro. Ah, mas você não come, não, mas o irmão, já tive no lugar uma vez, né? Que mesmo na minha casa, de vez em quando eu faço um churrasquinho, qualquer hora a gente vai fazer de novo, que eu gosto, assim, de 2 em 2 meses, então eu sinto a vontade de comer churrasco, eu não gosto de comer sozinho. Eu prefiro comprar lá, ver um pedaço de carne, dá para 2, 3, 4 comer, e ter pessoa para conversar. Então, às vezes eu estou ali, eu gosto de uma picanha suína, bem temperada, corta assim, gostosa, né? Aquela alcatra, uma picanhazinha, um filezinho, não conta filé bem feito. Eu gosto de comer uma linguicinha, né? Tem um agora que tem um queijinho dentro, que maravilha. Já estou indo, já estou terminando. Vou avançar 5 minutos. Então, quer dizer, você vai ser julgado, a pessoa, não, eu não como carne de porco. Aí, meu irmão, põe na pessoa, sinceramente, estou sendo transparente.
Se o camarada está perto de mim dizendo, irmão, ó, eu não como carne de porco. Se ele fala assim, irmão, eu não como carne de porco, não me dou bem, me ataca o fígado, legal. Dá uma desculpa de sabedoria, legal. Mas se ele fala para mim assim, não, irmão, eu não como carne de porco, porque isso é pecado, está escrito na Bíblia. Meu irmão, eu já boto, ó, para você que está aí do outro lado, ó, o pezinho direito, ó. Lá atrás com ele já fica assim, sabe o que é isso? Eu estou aqui confiando nele. Se me empurrar, eu caio. Aí eu já sei, ó, bota o pezinho atrás e ó o coelho. Se empurrar, eu estou firme aqui. Então, meu irmão, o que foi? Ah, tu não come não? Por quê? Todo camarada que fala isso, ele não tem Cristo dentro dele, não tem o Evangelho dentro dele. Ele é legalista. Então é um perigo para daqui a pouco tá pro outro irmão. O irmão Américo come carne de porco. Cuidado, hein? Eu vi ele tomando carne de porco. Ó, eu vi até ele bebendo uma purinha. Daqui a pouco ele começa a inventar. Por quê? O espírito que está nele é o de Cristo, é o espírito do diabo. O espírito do diabo mata, rouba e engana. Então eu fico olhando assim, aí você pode até se escandalizar comigo, vocês, mas é a verdade. Todo camarada que tem uma heresia, que ele protege ela como verdade, cuidado com ele. A porta está aberta para entrada e saída de qualquer podridão. Eu não critico quem come carne de porco, eu vejo pessoas, tem irmãzinha aí que bota uma roupa, sabe como é que é? Ela vai na rua assim, os irmãos, chega em casa até com torcicolo. Aí o irmão, mas tu olhou? Eu falei, eu olhei. Estou olhando para ela, estou vendo o tamanho da queda. Tá! A maioria das vezes eu pego depois pelos cantos, chorar, me engano. Oh meu Deus, a minha vida eu amo. Vou lá, prego Cristo, oro, falo, irmã, vem para a EBD, vem para a escola bíblica. Eu lembro que eu preguei na igreja onde eu estava, que uma prostituta de prática, sentada, ela entrou na igreja por causa que a neta dela estava lá. Aquela mulher negra e bonita, corpão. Muitas meninas aqui não tem o corpo daquela mulher. Ela, pastor, não, eu não sou cego, mas não sou prostituto. A grande diferença. Enxergo, mas não sou prostituto. Se você é, cuide-se em Cristo Jesus. Está lá. Não tenho medo de falar com a irmã aqui. Aí tem esse papo desses pastor frouxo, banana podre. Não, homem não pode ter amizade com a mulher. Obreiro meu, não. E como é que tu vai doutrinar as irmãs da igreja? Como é que tu vai tratar as irmãs da igreja? Quando a irmã mandou um zap para mim ontem, não mandou? Aí eu mandei o quê? Bom dia, com coraçãozinho, aquilo ali se chama comunicação social, com educação, com respeito. Não tem nada ali, passando cantada, não. Então, a pessoa tem que se enxergar, meu irmão. A pessoa tem que aprender a ver as coisas. Tem que ter educação. Tem gente que não tem educação, não tem limite, não tem doutrina, não tem respeito por ele mesmo e acha que todo mundo é igual a ele. Tem esse negócio não, eu não posso falar com a irmã, eu estou vendo a irmã ali chorando. Não fala não, meu irmão, se eu não tiver capacidade de, como homem de Deus convertido, cuidar do rebanho de Deus, só vou cuidar de homem, então eu posso botar a minha violinha no saco e ir embora, porque a igreja é mesclada, tem jovens, tem rapazes, tem homens, tem mulheres, tem idosos, tem idosas, tem todo tipo de gente aqui dentro. Ou você é um Cristóforo, ou então você continua com esse Adão velho aí com cara de crente. Ou você nasce de Deus, ou você não é de Deus. Mas por que não tem que ter estrutura? Igreja, para gente que não tem estrutura, não ocupa púlpito para falar besteira. Não pode! Se tiver, tem uma que está no meu WhatsApp, de vez em quando ela manda as conversas fiadas para mim. Uma mulher não pode ter amizade com um homem. Aí eu boto um dedinho assim, já dei 2 cabaçadas, mas não aprende. Já peguei, abri o microfone do celular e falei, minha irmã, se o homem de Deus não tiver capacidade dentro da igreja conversar com a irmã, ele tem que se converter, nascer de novo, voltar lá atrás e se preparar novamente. E se a irmã tem esse pensamento, continua com esse pensamento, ela tem que se converter, se arrepender e nascer de novo, porque o diabo não saiu dela. É porque na realidade essa pessoa está com o pensamento de onça, ela está conversando com o irmão, mas está com o bote armado para cima dele. Vá se converter. Igreja é lugar de gente convertida e de quem está se convertendo. Agora, quem assume a posição de ficar olhando e se fazendo de santo e querendo, meu querido, sai fora. Discernimento de espírito é algo que Deus tem me dado muito. Às vezes a minha mulher fala, não, como é que eu falei? Eu estou vendo, antes de acontecer. Falei, mas como é que tu sabia? Eu falei, porque acho que o Deus que me chamou, ele anda comigo.
Estava com José do Egito na prisão, na casa de Potifar, está com a gente aqui. Misticismo oriental, idolatria terrena, adoração a anjo. Há uns anos atrás, não sei se vocês lembram, que as pessoas começavam assim, ó anjo de Deus, ó anjo divino, anjo Miguel, começavam a clamar por anjo da igreja. E eu estava fresquinho na época do seminário, né? Aí eu lembro que eu estava no monte, hoje nós vamos passar 5 minutos. Eu estava no monte orando, aí veio um camarada, sou pastor, depois ele se apresentou, sou pastor fulano e tal, eu estou orando aqui, aí ele chegou com aquele grupo dele, estava eu, minha família, meus filhos, ainda era pequeno. Aí eu estou orando, eu fresquinho de seminário, buscando a Deus, eu senti na glória do Eterno naquele lugar que eu gostava de ir. Aí chegou essa caravana de gente, cercou, fizeram uma roda, aí o cara está orando lá, eu estou orando no meu canto aqui. Ele começou, anjo visita, anjo Gabriel, anjo Miguel, eu estou lá no meu canto. Aquilo já começou a me incomodar, eu falei, poxa, Jesus está tão bem aqui, com o Espírito Santo contigo, chegou esse monte de anjo aí, você olha e está vendo tanto anjo assim, e tal. Aí eu parei minha oração, de tanto anjo que estava falando, eu parei e fiquei olhando. Aí o povo tudo de mão dada, ele botando a mão na cabeça das pessoas, anjo Miguel, vem aqui, batiza, sacode esse varão, essa varoa. Aí os irmãos começaram a se sacudir todo lá. Aí eu fiquei olhando assim, eu sentei e comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, entra nisso. Ele é tão atrevido que ele abriu a mão do pessoal, passou, ô irmão, tu não quer ir lá para tu receber a unção do anjo não? Eu falei, não estou bem, eu estou com a unção de Jesus. Eu dei, falei, não irmão, já tem a unção de Jesus, estou bem, minha família também, vem para cá, Deus abençoe o senhor. Já tinha terminado minha oração, peguei, levei, botei no carro, vim embora. Aí passou um mês, as igrejas todas aqui do Rio de Janeiro estavam assim, anjo, não sei se vocês pegaram isso, você pegou? Essa época, anjo, tu pegou isso? Era anjo Miguel, anjo Gabriel, a unção do anjo, a unção do varão. Eu falei, Jesus, que aí eu pastoreava a igreja e falava, irmão, primeiro obreiro meu que chegar aqui com essa conversa de anjo, vai voltar para o banco e vai aprender novamente, vai sentar lá. Não quero isso aqui dentro. Que anjo, caramba, nós temos Espírito Santo, Espírito de Cristo. Essa heresia não é nova, é desde lá. Culto dos anjos, o anjo revelava, o anjo trazia visão e eles mesmos não sabiam explicar nada. E a igreja estava entrando por este caminho totalmente anticristo, anti-evangelho. 3.3, a natureza de Cristo. Passado o velho homem, uma vez que vos despiste do velho homem, não vos sujeiteis outra vez a essas mesmas práticas. Presente, o novo homem, e vos revestiste do novo homem, e se refaz para o pleno, Paulo sempre fala, conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Qual é o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou? O modelo é Cristo. Qual é o conhecimento que nos leva a Cristo? Evangelho. A obra de Cristo no novo homem, entendimento do Evangelho. O autor da revista foi feliz, ele começou com isso. Reconciliação, conhecimento do Evangelho na tua mente, desce ao coração, te leva a se reconciliar com Cristo para aperfeiçoamento. Entendimento do Evangelho, Colossenses do 1, do 5 ao 6. Reconciliação, Colossenses capítulo 1, versículo 22. Aperfeiçoamento, Colossenses capítulo 2, versículo 10. Sepultamento e ressurreição espiritual, Colossenses 2,12. Vivificação e perdão, Colossenses 2,13. Absolvição da condenação, Colossenses 2,14. Tudo isso aqui fala do momento da conversão, que te leva ao encontro com Cristo, para você anular o velho homem e se projetar para a nova vida em Cristo Jesus por meio do novo homem, que vai te dar o quê? Um relacionamento restaurado com Cristo por meio desse relacionamento restaurado no novo homem que Deus vai trazer existência por meio do sacrifício substitutivo do Cristo. Evangelho de João capítulo 2, versículo 12 e 13. E ele vos deu poder de serem feitos filhos de Deus. Para quê? Cristão, Colossenses 3, do 12 ao 17. Família, Colossenses 3, 18 ao 21. E social, Colossenses 3, do 22 a 41. Então você vai ser um cristão verdadeiro pelas práticas e valores do reino. Vai ser uma pessoa de família, não só em casa, mas como na igreja, vai ter uma nova perspectiva, visão da vida. E social, lá fora, que é social? Agora, antigamente na minha empresa,
Eu comia lá no restaurante com meus amigos. Agora eu sou cristão, eu como sentado no meu local de trabalho mesmo, que eu virei o cachorrinho piquenês de Jesus, eu como aqui. Eu não sento mais no meio dos meus amigos. Como é que você vai converter aqueles caras lá? Não, porque lá eles falam palavrão, meu querido, quem está falando palavrão é ele, não é você. Você tem que estar no meio deles, comer, bater o papo de política, futebol. Se falar algum palavrão lá, você já mostra que você não está gostando, que é falta de educação. O cara vai logo tomar um chá de quê? Simancol. Está xingando, você olha para a cara do indivíduo, pô, queridão, poxa, dá uma mão não. Se ele continuar, pô, a nova vida que eu tenho em Cristo não me permite ficar ouvindo e praticando isso, por favor, isso é coisa que socialmente é errado. Seja gentil no falar, o camarada, por mais ignorante que ele seja, a razão está com quem? Com ele, é com você, comigo. Então você trata com respeito, pô, vamos, né, senão não dá para ficar aqui não. Se você for a pessoa que sabe amar a pessoa, respeitar as pessoas, as outras vão falar assim, já aconteceu isso comigo, pô, não faça não, deixa eu analisar aqui, vamos. Quando eu chegava, a conversa e o papo mudava. Quando eu estava fora, eu estava lá. Mas quando eu chegava, a conversa mudava. Sabia que eu não gostava daquilo. Então nós ia conversar de política, de futebol, de passeio, de caçada, de pescaria. E o papo era gostoso ali, a gente brincava. Às vezes um falava umas besteiras, eu já começava a olhar. Aí eu começava a sair de, não, mas volta para cá, pô, para aí. Vamos conversar. Por quê? Você ganha um indivíduo. E com isso, a maioria deles hoje, 2 é cristão. Entendeu? 2 são cristãos, o outro ainda não se converteu, mas isso não cabe a mim, cabe a Deus. Então o que eu quero dizer para encerrar a nossa lição? Conclusão. Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Nessa epístola aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo em contraste com a futilidade das heresias humanas. Quais são as futilidades das heresias humanas, irmão? O jovem tem 21 anos, ele se converteu. Aí a mãe e o pai não tem conhecimento, é legalista. Ah, meu filho agora está uma bênção, está em casa, não sai de casa. Você está tendo um doente em casa. Meu filho, vai jogar. Mas pai, lá a bola não é o campo não é do diabo, nem é de ninguém. Mas você tem os seus amigos de infância, vai lá jogar bola com eles. Qual a diferença? Se ele está fumando, tu não fuma mais. Paulo fala isso. Se ele bebe, você não bebe mais. Se ele xinga palavrão, você fica quieto na tua. Aí, a luz está no meio das trevas. Quem resplandece mais? As trevas ou a luz? O cara que está xingando palavrão. Aí uma hora, eu já me irritei uma vez, falei, pô cara, tu é a boca suja. Falei mesmo, cara, a boca suja, o tempo todo xingando palavrão, adora ficar louvando o diabo aí o tempo todo. Gosta dele? Tem outra coisa para falar não? Eu tive que falar, porque eu não aguentava mais. Não, eu falei, usou todo mundo. Não, o cara tá certo, aí o moço, o cara nem me conheceu, o rapaz tá certo. Pô, cheio de gente aí, família em volta aí, só palavrão. Aí fiquei na minha, ele pá, depois ele veio, pô, desculpa, eu não, cara, eu sei que isso aí, mas pô, tem hora que tem que, né, poxa, tem que maneirar, tem que ter uma sabedoria. Isso mostra o quê? Domínio próprio. E a capacidade de você saber o que? Se adequar àquilo que você está vivendo e superar tudo. Ou acha que José no Egito, na casa de Potifar, não, eu não quero ser o teu primeiro homem aqui não. Eu não quero ser o teu primeiro, o teu mordomo mor aqui não, porque ó, aquele ali serve a Neusta, aquele ali serve a Tifó, aquele ali serve a Sobeque, aquele ali serve a Belzebu. Eu não quero não. José o quê? Agora, botou, ó, respeita a religião de cada um, o linguajar de vocês a partir de hoje se ensina ou não fale aquilo que não convém ser falado, respeito, quando quiserem conversar, vão conversar lá, vão falar do seu culto, do seu sacrifício lá no campo, separado. A casa de Potifar, aqui a ordem é descer, acabou. A casa de Potifar se transformou num pedacinho de céu, e ele se gabava dentro do reinado do Egito, ó, o homem que toma conta da minha casa me enriqueceu. Tudo prosperou na vida daquele homem. Por quê? Valores. Como vão se expressar os valores se o crente não vai jogar mais bola? Crente não entra na academia, crente agora se transformou no ET. Tô doido pro Elon Musk, né? Elon Musk, não sei se eu tô falando o nome dele certo? O nome do cara é difícil, né? Elon Musk, aquele do carão redondo, judeu, para ele inventar uma nave que vai até Marte, para ver se esses crentes compram a passagem e vai morar lá, rapaz. Lá, andar verdinho, que lá ele vai estar em outro planeta, mais perto de Deus. Lá ele agora vai ver no mundo dele, né?
no mundo de Peter Pan, nunca, porque nós estamos já no planeta Terra. Tem do meu lado aqui pessoas que professam a fé cristã, tem do meu lado aqui jovens que estão morrendo nas drogas, tem na frente pessoas aqui que também usam droga e vivem na prostituição, tem aqui pessoas de trás que são católicos, tem pessoas que são bandistas. Me dou bem com todo mundo, respeito todo mundo, não quero mal de ninguém. Qual se eu falar assim, sim ou não? Falo pouco, falo aquilo que tem que falar, e quando tem que falar eu falo mesmo. Acabou. Então seja você conhecido pelos teus valores no meio dos teus colegas de futebol. E não há crente perfeito. O crente é reto por causa do caminho que ele anda, porque nós não somos perfeitos, perfeito só Cristo. Então que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a epístola de Colossenses possa transmitir valores ao seu coração. O risco que a igreja corria era por causa da frouxidão na pregação do Evangelho. O Evangelho foi feito para pregar. Por isso no passado nós éramos chamados de protestantes, porque quando o cara pregava, ele protestava contra o erro, mas não significa que eu tenho que ir para a rua ali, olha, quem fuma é do diabo. Também é mentira. Em lugar nenhum está dizendo que quem fuma é do diabo, mas quem fuma peca contra o próprio corpo. Essa é a verdade. Quem peca contra o próprio corpo, peca contra si próprio e peca, aprende aí, crente, e peca contra o Espírito Santo que habita dentro dele, que ao levar nicotina para dentro, ele contamina o corpo dele com impurezas e câncer, está destruindo a natureza que Deus criou para ser habitação do Espírito Santo. Esse é um pecado pessoal, único seu, a responsabilidade é sua. Quem vai desenvolver câncer de garganta na casa com o cara, 5 filhos, 2 fuma que nem parece uma chaminé do inferno. Daqui 10, 15 anos, tá o cara lá, câncer de garganta. Ai, tô com a dor aqui. Câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de faringe, laringe. Eu já vi isso, que eu levei muitas pessoas no INCA por causa de cigarro e bebidas fortes que o cara toma, que hoje em dia estão fazendo tudo para matar os outros. Então quem desenvolve o mal? Aquele que pratica, ama o mal. Então meu irmão, vigia, cuidado com o cigarrinho que tu fuma, que ele vai tirar, ceifar a tua vida e vai te levar ao inferno de sofrimento. Então não fume, preserve o seu corpo, preserve a sua natureza. Amém? Então que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Escola Bíblica Dominical do Ministério do AFK, uma bênção de Deus para o seu coração. Até logo mais no culto.